Bem, meus amados, nessa noite eu quero estar compartilhando com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração, na verdade, na semana passada, quando eu ainda estava ali naquele hospital com Mateus. E o Espírito Santo falou grandiosamente ao meu coração quando eu estava meditando na palavra do Senhor, e Ele falou ao meu coração através desse texto. Eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite, em cima desse texto. E nós vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica hoje, em Atos, no capítulo de número 1. No verso de número 8. E eu quero que vocês possam estar acompanhando aí comigo esse texto bíblico no seu celular, na tela do seu celular. A palavra de Deus nos diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez, amados? Curva a sua cabeça. Deus de amor, Pai querido, neste momento, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que não seja eu que esteja falando, mas que o Teu Espírito Santo direcione a minha mente e coloque as palavras no meu lábio, Pai. Venha falar comigo, ó Deus, como o Senhor já falou, e assim como o Senhor falou comigo, fale com quem estiver ouvindo essa palavra nessa noite, ó Deus. Esteja abençoando e impactando as vidas, ó Pai, assim como o Senhor fez com a minha vida. Tudo isso eu te rogo e peço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa palavra falou comigo de uma forma assim tremenda. Essa palavra falou comigo naquele hospital, enquanto eu ali estava, de uma forma gigantesca. Porque eu comecei a pensar, meus queridos, eu comecei a pensar naquele momento, naquela situação, quando aquilo aconteceu na vida daquelas pessoas que ali estavam reunidas. Se nós formos ler e acompanhar o livro de Atos, nós vamos perceber que aqueles homens estavam reunidos ali, que Jesus, depois de ressuscitado, veio até eles e ficou ali com eles por 40 dias, trazendo instruções a aquele povo. E a palavra vai dizer que existia muitas pessoas ali, que tinha aproximadamente 120 pessoas, fora os apóstolos de Cristo, reunidos ali, ouvindo as instruções do Mestre, depois que ele havia ressuscitado. E todas aquelas pessoas que estavam ali, elas já tinham vivido inúmeras experiências em grupo com Jesus, experiências coletivas, experiências de grupo com Cristo. Aquelas pessoas já tinham presenciado Jesus curando cegos, curando coxos, surdos. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles já tinham visto o filho da viúva da aldeia de Naim ser ressuscitado por Cristo. Mas isso tudo em coletivo, em grupo. Eles assistiram Jesus multiplicar os pães e os peixes. Eles haviam presenciado a pesca maravilhosa. Os apóstolos em grupo, em conjunto com Cristo, haviam visto Jesus acalmar a tempestade, falar ao mar e ao vento,
e com a sua voz o mar e o vento obedecê-lo. E eles estavam com Cristo depois da ressurreição de Jesus, já há 40 dias assimilando o conhecimento que Jesus estava passando para eles. Mas até esse momento, eles estavam vivendo e compartilhando experiências coletivas. Até esse momento, as experiências deles com Cristo eram coletivas. Eram experiências que eles estavam tendo de grupo. Eles estavam vendo acontecer as coisas através da vida de Jesus. Em grupo, como um grupo conciso, juntos, eles tinham vivenciado todas essas coisas que eu disse aqui. Mas aí vem Jesus e diz para eles que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia descer sobre eles e que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. E aí as coisas começam a acontecer de forma individual, meus amados. Com a chegada do Espírito Santo e com a ascensão de Cristo aos céus, cada um daqueles homens, daquelas mulheres que receberam o poder do Espírito Santo, começaram a viver uma experiência individual. E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração para estarmos compartilhando nessa noite é isso: que o Espírito Santo quer de nós uma experiência individual, meu amado. Uma experiência individual. O Espírito Santo quer ter conosco experiência individual. Aqueles homens, aquelas mulheres já tinham tido todo tipo de experiências possíveis. Aqueles homens, aquelas mulheres já tinham presenciado Jesus fazer milagres inacreditáveis. Aqueles homens, aquelas mulheres já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, já tinham visto Jesus mudar a situação completamente de pessoas, mas eram experiências coletivas. E com a chegada do Espírito Santo, aquelas pessoas começaram a ter experiências individuais com Cristo através do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, vai nos dizer que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu amado, nós passamos a conhecer verdadeiramente o amor de Deus a partir do Espírito Santo ser derramado em nossos corações. E com a chegada, com o derramar do Espírito Santo em nossos corações, nós passamos a conhecer a Deus, a Jesus verdadeiramente. Nós passamos a ter noção do que é o amor de Deus. E nós passamos a ter essa experiência individual com Cristo Jesus. Deus nos ama, meus amados, de tal forma que não só enviou o seu Filho, mas Ele derramou o Espírito Santo em nossas vidas.
Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo para que tenhamos um Consolador 24 horas por dia conosco. Você não está só, meu querido. Você não está só. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Como nós lemos lá no início do versículo, diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos, ele está disponível para você nessa noite. E o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida, ele nos ensina a sermos perseverantes. Ele nos ensina a perseverarmos, a não desistirmos do amor de Deus, de não desistirmos de continuarmos buscando a presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, meus amados, ele nos ensina a preservarmos uns aos outros. O Espírito Santo, ele nos ensina a sermos corpo de Cristo. Porque eu vou te contar um segredo. Eu e você, nós somos maus por natureza, pelo pecado. O pecado nos faz maus. E o agir do Espírito Santo nos ensina a sermos o corpo de Cristo. É esse Espírito Santo, meus amados, que foi derramado lá em Atos, que está disponível para você hoje. Eu, por mim mesmo, eu não tenho condições de amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem me dá essa capacidade, quem me dá condições de te amar, é o Espírito Santo que age em minha vida. Porque a nossa natureza pecaminosa não nos deixa sermos bons. Quem nos ensina a agir com bondade e amar o próximo como a si mesmo e sermos corpo de Cristo é o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. E eu estava ouvindo uma pregação essa semana que eu achei muito interessante, a ilustração que o pastor deu a respeito do corpo de Cristo. Nós, para sermos corpos de Cristo, meus amados, nós temos que ser como o nosso próprio corpo. A mão não precisa dos olhos, assim como os olhos não precisam das mãos. Você quer ver o quanto a sua mão precisa dos seus olhos ou quanto os seus olhos precisam das suas mãos? Deixa uma ferpa entrar no seu dedo. Qual é a primeira parte do seu corpo que vai se preocupar? São os olhos. Se você furar o dedo numa ferpa, a primeira coisa que você faz é olhar para enxergar aquela ferpa, para tentar tirar, que isso vai te incomodar. E quando um cisco cai no seu olho, a primeira coisa que você faz é meter o dedo para tentar tirar o cisco. E assim nós temos que ser uns com os outros, meus amados. Nós temos que uns cuidar dos outros. Eu tenho que ser útil para você e você tem que ser útil para mim. Isso é ser corpo de Cristo, é um cuidar do outro de acordo com a necessidade. É um sentir a dor do outro. É um cuidar da necessidade do outro. Isso é amar. Isso é ser corpo de Cristo, meus amados.
E outra coisa interessante que o Espírito Santo nos ensina é que o Espírito Santo habita em cada um de nós individualmente e nos proporciona experiências individuais com Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, habita em mim e habita em você com a sua onisciência, onipresença e onipotência. Ele habita em mim de forma individual, assim como ele habita em você de forma individual. As experiências que eu tenho com Cristo são diferentes das experiências que você vai ter, meus amados. Porque o Espírito Santo nos proporciona experiências individuais com Cristo. E esse Espírito Santo está à sua disposição. O poder que foi prometido por Cristo não é uma energia. O poder do Espírito Santo que nós lemos lá no início, em Atos 1:8, não é uma energia, meu amado. Esse poder não é só um sentimento. Esse poder é uma pessoa. A pessoa de Deus que habita em você. Ele não é algo, esse poder é alguém. Ele é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Esse poder, ele não vem da terra, ele emana do céu sobre as nossas vidas. E ele nos transforma de uma forma completamente grandiosa. E o poder gerado pelo Espírito Santo em nossas vidas, meus amados, não depende daquilo que o homem faz, daquilo que eu ou você vai fazer. Esse poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas é resultado daquilo que Cristo já fez por nós lá na cruz. O resultado do Espírito Santo agindo em nossas vidas é um resultado daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz, no Calvário. E era disso que Cristo estava falando àqueles homens e aquelas mulheres que ali estavam reunidos com Ele. E o mesmo Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes sobre a vida de várias pessoas, é o mesmo Espírito Santo dos nossos dias que está disponível para mim e para você. Nós só temos que buscar a Deus. Nós só temos que estar na presença de Deus e o Espírito Santo vai agir na minha e na sua vida. O Espírito Santo nos capacita, meus amados. A segunda coisa que eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite é justamente isso, que o Espírito Santo nos capacita a testemunhar. O Espírito Santo, ele nos capacita a nos colocarmos na presença de Deus e sermos testemunhas do amor de Deus às pessoas. A palavra de Deus nos ensina que quando houve o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, aqueles homens saíram com tamanha ousadia, expondo a palavra de Deus, e os milagres iam acontecendo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida de Pedro lá em Atos, que na primeira pregação que ele fez, 3.000 almas aceitaram a Jesus. É o mesmo que está presente nos nossos dias. A palavra vai dizer que Pedro pregou, e após Pedro
pregar e falar com tamanha ousadia, a palavra de Deus vai nos dizer que aproximadamente 3.000 homens aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador. E eles aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E essa mesma ousadia que Pedro teve com o derramamento do Espírito Santo, você tem essa ousadia também, porque o Espírito Santo de Deus te dá essa ousadia. Ele te dá essa experiência individual. Isso é experiência individual com Cristo, com o Espírito Santo, meus amados. O Espírito Santo, ele nos capacita a fazermos a exposição da palavra de Deus com ousadia, de uma forma que traz transformação às vidas. E com a exposição da palavra de Deus, ele nos capacita a testemunhar Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo também, ele nos capacita a agir, a viver o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá experiências individuais de milagres, de livramentos, de transformação, de mudança de vida. O agir sobrenatural de Deus começa a acontecer sobre as nossas vidas. E esses milagres, esses livramentos, essas mudanças começam a ser enxergadas pelas pessoas que estão à nossa volta. E com a mudança de vida nossa, com a nossa mudança de vida a partir do agir do Espírito Santo, nós começamos a dar o nosso testemunho de vida. E nós começamos a cumprir o que Cristo nos mandou fazer, testemunhar, através da nossa mudança de vida. Essa mudança de vida nos faz sermos testemunhas vivas do amor de Deus. O versículo diz, na sua primeira parte, que o Espírito Santo iria descer e nos daria poder. E após o descer do Espírito Santo, nós seríamos testemunhas de Cristo. E a segunda coisa que nós temos que aprender nessa noite, meus amados, é que o Espírito Santo nos capacita a testemunhar Jesus Cristo em nossas vidas. Através dos milagres que Ele realiza em nossas vidas, através dos livramentos que nós temos, através de como nós fazemos a exposição da palavra de Deus com ousadia, com as nossas mudanças de hábitos e de atitudes e de formas de viver. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ser transformados, meu amado. Nós, quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, não existe mais espaço para o velho homem. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que ter testemunho de vida, nós temos que trazer testemunho. Nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. E o terceiro item que eu quero estar compartilhando com os irmãos é que o Espírito Santo, ele nos leva até os confins da terra. A ousadia que o Espírito Santo coloca nos nossos corações nos leva até os confins da terra. É missão da igreja cumprir o ID, meus amados.
É missão da igreja falar do amor de Deus. É missão da igreja estar transmitindo o amor de Deus. E se eu estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me transformou, e eu sou uma nova criatura, eu quero levar aos 4 cantos da terra essa boa nova. O Espírito Santo transforma as nossas vidas e coloca em nós uma sede de levar àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. O Espírito Santo coloca em nós a necessidade de sermos corpo de Cristo. O Espírito Santo coloca sobre nós a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas para nós chegarmos até os confins da terra, nós temos que cumprir a missão da igreja, que é cumprir o ID. Mas às vezes, meu amado, o meu ID, o seu ID, é a nossa casa, é a minha, é a sua casa, é a minha, é a sua família, é o meu, é o seu vizinho, é o meu, é o seu colega de trabalho. Talvez o meu ID, o seu ID não é a China, não é a Índia, não é a África, não é o Nordeste, não é o Piauí. Talvez o meu ID, o seu ID, é um filho, é um pai, é um irmão, é um tio, é aquele vizinho atribulado que não te deixa em paz. Nós nos preocupamos muito, meus amados, com a missão, com fazer missão longe, em outro país, em outro continente, em outro estado. E muitas vezes nós não nos preocupamos em evangelizarmos aqueles que estão ao nosso lado, no nosso convívio diário. E aí nós não cumprimos o ID, nem lá no outro continente, e nem ao lado da nossa casa, ou dentro do nosso próprio lar. Tem um texto bíblico que eu acho fenomenal, que acontece logo depois que Jesus acalma a tempestade. A palavra de Deus diz que Jesus está em Cafarnaum, fazendo milagres, curas, pregando a palavra, e aí de repente ele está na margem do mar, ele está na praia, e ele chega para os discípulos, para os seus apóstolos, e fala: olha, peguem o barco que nós vamos para outra margem. E a palavra de Deus diz que ele deita e vai se dormir, e aí começa a acontecer toda aquela tempestade, e os discípulos o acordam, e ele fala: vocês são homens de pouca fé. E com a sua voz ele manda a tempestade se acalmar. Essa passagem é maravilhosa, mas não é essa que eu quero comentar. Ele continua. E aí o texto vai dizer lá em Marcos 5, que Jesus chega na outra margem. E ao chegar na outra margem, ele encontra com um endemoniado de Gerazenos. E a palavra diz que aquele endemoniado, ninguém continha ele, que ele morava no cemitério, vivia em sepulcros, e que para conter ele as pessoas tinham que amarrar, tinham que acorrentar, e mesmo assim ele quebrava as correntes, ele batia nas pessoas, ele agredia. E aquele homem era atormentado por uma legião de demônios. E aí Jesus mais uma vez faz o sobrenatural na vida daquele homem. E ao fazer o sobrenatural na vida daquele homem,
Aquele homem fica muito agradecido a ele. E aí as coisas se desenrolam, acontecem ali naquela situação e Jesus vai embora. E quando Jesus está indo para o barco para ir embora, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem chega para Cristo e fala: Senhor, me permita ir com o Senhor. Eu vou ler com vocês aqui, Marcos capítulo 5, a partir do verso 18, vai dizer assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Meus amados, vocês prestaram atenção na ordem de Jesus? Vá para a sua casa, para os seus parentes, e pregue para eles. Conte para eles o que o Senhor fez por você, como Ele teve compaixão de você. E aí eu te pergunto nessa noite, meu amado, você já falou do amor de Deus para os seus parentes? Você já falou do quanto Cristo teve compaixão da sua vida, te alcançando e te transformando? Você já cumpriu a ordem de Jesus de pregar aos seus parentes? E o que eu acho interessante é que o texto não para aí. O texto vai dizer que aquele homem não se conformou em pregar só para a família. O texto vai dizer que ele começou a proclamar em Decápolis. Ele começou a pregar em toda a província. Ele começou a pregar a todos que ele encontrava. Decápolis era como se fosse um estado que tinha 10 cidades. E ele ali começou a fazer um trabalho de evangelismo ali naquele estado, ali em Decápolis, ali naquela região. Ele teve um encontro com Cristo em Gadara, que era uma das 10 cidades de Decápolis. Mas ele não se contentou em pregar só ali. O texto vai nos dizer que aquele homem, ele expandiu seus horizontes, ele pregou para a família, ele pregou para os seus parentes. Quando não havia mais parentes para pregar, ele começou a pregar para toda Decápolis. E o mais interessante é que se nós continuarmos lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar lá em Marcos, no capítulo de número 7, no verso de número 31, a palavra de Deus nos dizendo: de novo Jesus se retirou da terra de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Depois de aproximadamente 2 anos e meio, Jesus volta a Decápolis depois de ter curado aquele homem endemoniado. E ao chegar em Decápolis, meus amados, olha o que aconteceu no capítulo 8 de Marcos, no verso de número 9, se eu não me engano. Isso, a palavra de Deus vai dizer que eram cerca de 4.000 homens que estavam ali esperando, ansiosos para ouvir Jesus pregar. Aquele homem endemoniado, aquele homem que teve uma experiência individual com Cristo, aquele homem que foi transformado por Jesus Cristo, cumpriu o seu ide com seus familiares na sua casa em toda a província de Decápolis.
Da primeira vez que Jesus foi a Decápolis, que ele foi hostilizado, que ele foi expulso da cidade, para a segunda vez que ele esteve lá, onde aquele homem havia feito um trabalho de evangelismo, 4.000 homens estavam aguardando Jesus para ouvi-lo. E você, o que tem feito? Como você está cumprindo o seu ID, meu amado? O seu ID tem que começar na sua casa. O seu ID tem que começar com seus parentes. O seu ID tem que começar com seus amigos. O seu ID tem que começar na sua vizinhança. E aquele homem entendeu aquilo. E ele cumpriu a ordem de Cristo além do que Jesus tinha dito a ele. Porque Jesus só chegou para ele e falou: volte para sua casa e fale do amor de Jesus, da compaixão de Cristo para os seus parentes. E a intimidade que aquele homem, a experiência individual que aquele homem teve com Cristo era tão grande que ele quis falar disso para todos. Meus amados, pregue para o seu lar, ganhe primeiro o seu lar, ganhe seus amigos, ganhe seus vizinhos, para depois você se preocupar com a China, com a Índia, com a África, com o Piauí. E busque intimidade constante com o Espírito Santo, meus amados. Porque sem o agir do poder do Espírito Santo operando em nós, não haverá em nós o mover para cumprir o ID. Não haverá em nós o mover para investirmos esforços em missões. Eu já estou concluindo. Eu quero estar concluindo nessa noite, meu amado, te falando que o Espírito Santo que derramou ali em Atos e fez todo aquele rebuliço na igreja primitiva, que fez toda aquela transformação, é o mesmo Espírito Santo que está disponível nos nossos dias para mim e para você. O mesmo poder que desceu sobre a vida daqueles homens é o mesmo poder que o Espírito Santo opera nos dias de hoje na minha vida e na sua. Muitas vezes nós não estamos percebendo o agir do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós não estamos dando espaço para ele agir. Nós não estamos buscando intimidade com o Espírito Santo em nossas vidas. E como nós começamos dizendo, o Espírito Santo ele quer ter uma experiência individual com cada um de nós. E com essa experiência individual, com essa intimidade com o Espírito Santo, meus amados, ele estará nos capacitando para testemunhar o amor de Cristo em nossas vidas e a transformação que Cristo Jesus faz em nós diariamente. E com o nosso testemunho nós iremos alcançar até os confins da terra. Mas de repente os confins da terra para mim e para você é o nosso lar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar você nessa noite. E que você possa ter sido impactado com essa palavra assim como eu. Eu te convido a colocar em prática tudo isso que nós colocamos aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. E neste momento eu quero estar te convidando, meus amados, a estar curvando a sua cabeça e orando, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida e te molde e te prepare para o ID até os confins da terra, se for preciso. Curve a sua cabeça.
e ore comigo. Deus de amor, Pai querido, neste momento, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada nessa noite. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé cada dia e mais. Esteja preparando, ó Pai, as nossas mentes, esteja preparando os nossos corações, esteja nos moldando, esteja nos fortalecendo, Espírito Santo de Deus. Esteja derramando sobre nós um poder de ousadia e transforme as nossas vidas diariamente. Nos transforme cada dia mais e mais pessoas melhores. Que o nosso testemunho possa ser o testemunho de Cristo Jesus pela transformação que Ele fez em nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a cumprir o nosso ide, a irmos até os confins da terra, mas que nós possamos cumprir o nosso ide de acordo com a Tua vontade e não com a nossa vontade. Que a Sua vontade, ó Pai, seja soberana em nossas vidas. Neste momento, ó Deus, eu quero colocar na Tua presença todos os enfermos, que o Senhor possa estar visitando cada enfermo no leito de hospital ou no seu lar. Neste momento, esteja visitando com o Espírito Santo, esteja curando, esteja derramando cura sobre as vidas, ó Pai. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as vidas, que aquelas pessoas que estejam enfermas, que elas possam estar sendo alcançadas pelo Teu Espírito Santo e o Teu Espírito Santo possam estar derramando sobre elas o bálsamo de Gileade, que elas possam estar sendo saradas, curadas, restauradas a sua saúde neste momento, ó Deus. Alcance as nossas famílias, alcance aqueles que nos são caros, ó Pai. Derrama sobre o nosso lar o Teu amor, o Teu Espírito Santo. Nos ensine a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, ó Pai, a sermos cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Nos dê, ó Pai, uma noite tranquila de descanso, nos dê um fim de semana tranquilo e que possamos sempre estar na presença de Cristo Jesus, direcionados pelo Espírito Santo. Tudo isso eu Te rogo e peço a Deus, em nome de Jesus. Amém.